Então, vamos começar. Vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, Senhor, por Teu Filho Jesus Cristo, que entra na nossa vida para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado e nos levar para a liberdade, para vivermos como filhos de Deus, como Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, hoje com Teu Espírito Santo, possamos entrar nesta quaresma, possamos entrar na morte, na paixão com Jesus Cristo, para que com Ele ressurjamos para uma vida nova. Isso te pedimos, invocando o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será salvo, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem. Podemos começar. Bom dia a todos. Estamos hoje aqui. Já iniciamos a quaresma, mas é sempre oportuno dar uma palavra, fazer uma breve pregação, que talvez não seja tão breve, mas uma pregação que nos ajuda a viver o tempo de quaresma. Eu dividi um pouco em como que duas partes. Tem uma parte, a primeira, que vamos tratar um pouco do espírito da quaresma, como a igreja orientou as leituras um pouco, para entender qual é o espírito. E depois, pois é um convite sempre à conversão. Se o que nós fazemos aqui na igreja é pregar, anunciar o amor de Deus, é também anunciar uma conversão. Não é que Deus não ama os pecadores, Deus ama a todos. No entanto, a pergunta é, nós amamos a Deus? Deus é misericordioso para com todos. Mas a pergunta é, nós pedimos a misericórdia? Ou tantas vezes buscamos outras coisas? Então, o tempo de quaresma, o tempo próprio para a conversão, esse tempo, mais do que tudo, é um tempo batismal. O tempo da quaresma servia às pessoas, era uma preparação mais intensa para o batismo. O dia para receber o batismo, para dar o batismo, o próprio momento é a vigília pascal. Por isso que esse tempo era um tempo de uma preparação intensiva àqueles que iam receber o batismo na vigília pascal. Então, nós veremos também que a liturgia que acompanha todo esse tempo de quaresma é uma liturgia penitencial, mas é porque é uma liturgia batismal. Batismal. Convertei-vos e crede no Evangelho para receber o batismo. Batismo não se dava para que alguém se converta e creia. Batismo se dava para aqueles que se converteram e já acreditavam. Então, muitas vezes, hoje em dia, se entende mal o batismo. Sim, é uma porta para a vida sacramental, mas era dada para aqueles que já viviam uma conversão profunda. Uma conversão profunda. E vocês verão que na igreja ultimamente tem se falado tanto sobre esse catecumenato. Vamos instaurar outra vez o catecumenato, uma preparação mais extensa para o batismo. E o que a igreja nos dá todos os anos, pois uma preparação para que possamos reavivar o nosso batismo, para que possamos viver de fato o nosso batismo, que é entrar na morte com Cristo para ressurgir com Ele para a vida eterna, uma vida nova. Muito bem, tempo de quaresma. Tempo de quaresma tem umas características próprias. Então, obviamente, um tempo que precede a Páscoa, todos nós sabemos, mas um tempo de escuta da palavra de Deus e conversão, um tempo de preparação e de memória do batismo, de reconciliação com Deus e com os irmãos. E Deus nos dá nesse tempo alguns recursos. Nós dizemos as armas que a igreja nos dá para que vivamos bem esta quaresma: jejum, oração e esmola. Tanto é que quarta-feira de cinzas nós lemos o Evangelho de Cristo, Evangelho segundo Mateus. Jesus Cristo vai dizer: quando fores jejuar, não sejais como os hipócritas. Quando fores rezar, não sejais como os hipócritas. Quando fores dar esmola, não sejais como os hipócritas. Jejum, oração e esmola. São as três armas que vão responder às três tentações, que não falarei agora, falarei na missa hoje, porque hoje, de fato, a leitura dominical, o Evangelho, são as tentações de Cristo. Vamos ver que não é por acaso. A vida humana se resume praticamente a estas três tentações.
do pão, segurança, da história e dos ídolos. Como combatê-los? Jejum, oração e esmola. Depois falarei hoje na missa de um modo mais extenso. Mas vemos que a liturgia nos conduz a este combate espiritual. Liturgia, a palavra de Deus, nos conduz a esta conversão, que nos assemelhemos cada vez mais com a pessoa de Jesus Cristo. De maneira semelhante, nós vivemos esse tempo de Quaresma de maneira semelhante com o antigo povo de Israel, que partiu durante 40 anos pelo deserto para ingressar na Terra Prometida. A igreja, o novo povo de Deus, prepara-se durante 40 dias para celebrar a Páscoa do Senhor. Embora seja um tempo penitencial, não é um tempo triste e depressivo. Sempre é importante lembrar disso. Nós, vendo a nossa precariedade, nós nos lembramos sempre da misericórdia de Deus. Esse tempo que se abre é o tempo de alegria, embora um tempo de penitência. Mas um tempo de alegria porque nos é conferida a misericórdia de Deus. Sempre acentuamos, sempre ressaltamos a ação de Deus na nossa vida, não tanto a nossa ação ou falta de ação. Não são tão importantes os nossos pecados, quanto o amor e a misericórdia de Deus, que nos convidam a sair desta vida de pecado. Trata-se de um tempo especial de purificação e de renovação da vida cristã, para poder participar com maior plenitude e gozo do mistério pascal do Senhor. É um tempo privilegiado para intensificar o caminho da própria conversão. E esse caminho, como acabei de dizer, supõe cooperar com a graça para dar morte ao homem velho que atua em nós. Por que cooperar? Porque não são obras nossas. Insistimos tanto sobre isso, que especialmente hoje no mundo, com tantos psicólogos e tantos autores de livros de autoajuda, parece que com uma boa vontade nós conseguimos superar esta situação. Se trata de uma boa vontade. Sabe por que você é um pecador? Porque no fundo você não quer. Você não quer viver uma vida de santidade. Sabe por que você tantas vezes vê as pessoas por aí, aqueles mendigos, os vagabundos, os drogados? Porque eles não querem. Se eles quisessem mesmo, eles teriam uma vida nova. Mas como você quis, você tem uma vida boa. Aqueles não, porque eles não queriam. Isso que o mundo diz. Nós sabemos que existe uma realidade que se chama o pecado, que nos condiciona de um modo que é inexplicável. São Paulo, e essa parte parece que tantas vezes as pessoas passam assim, entra aqui e sai do outro lado. Eu vejo o bem, eu quero o bem, eu sei qual é o bem, e eu acabo fazendo o mal. Como explicar isso? Não se trata de uma boa vontade humana. Trata-se de uma ação de Deus com a qual nós precisamos cooperar. É Deus o protagonista. O Espírito Santo que, como diz São Paulo, é outro lugar. Ele realiza tudo. Mas nós precisamos cooperar com ele. O nosso professor de moral, ele falava que, vamos dizer, seria um 60-40. 60% Espírito Santo, 40% nós precisamos cooperar. Mas o protagonismo, não existe esta percentagem, obviamente, mas o protagonismo é do Espírito Santo. Isso nos ajuda também eu vou entrar, a segunda parte vai falar muito mais sobre não julgar. Isso nos ajuda também a não julgar as pessoas. Porque o mundo é assim? Porque as pessoas, infelizmente, são escravas do pecado. Não porque são más ou porque querem viver assim. Porque são escravas do pecado. Qual é a solução? Não é a nossa boa vontade, não são livros de autoajuda. Tudo isso pode ajudar, mas a solução é aquele que vem, que tem o poder de nos libertar. É Jesus Cristo. Tirar essas correntes que nos escravizam. Tornar-nos livres. Trata-se de romper com o pecado que habita em nossos corações, nos afastar de tudo aquilo que nos separa do plano de Deus e, por conseguinte, de nossa felicidade e realização pessoal. Romper com o pecado, pois na medida em que nos assemelhamos à vida de Jesus Cristo é possível. Mas é uma ação dele, é uma ação que ele realiza na nossa vida. Tudo isso por quê? Porque queremos ser felizes e aquilo que destrói a nossa felicidade é o pecado. Isso foi falado nas leituras
As leituras esses dias, de fato, fazem uma introdução. Quem foi na missa na quarta-feira, quinta-feira, ontem e hoje, vai ver que é uma introdução que a igreja nos dá para viver bem esta Páscoa. Qual é a meta final? A felicidade, a vida plena, a realização em Jesus Cristo. Sermos felizes, plenamente felizes. O que nos destrói a felicidade é o nosso pecado. A Quaresma é um dos quatro tempos fortes do ano litúrgico, e isso deve se refletir com intensidade em cada um dos detalhes da sua celebração. Quanto mais forem acentuadas suas particularidades, mais frutuosamente poderemos viver toda a sua riqueza espiritual. Então, portanto, preciso esforçar, entre outras coisas. Nós precisamos lembrar que é um tempo forte e um tempo com suas características próprias. Na liturgia, por exemplo, os cantos, bem, daqui a pouco eu falo, mas tudo é necessário que reflita isso, por isso que nós não vamos colocar as flores, nós não vamos ornamentar como se fosse qualquer outro dia do ano. Os cantos precisam ser sóbrios, por isso que a igreja orienta que seja, assim, como muito, um órgão por detrás e algum outro instrumento que possa sustentar. Não é momento de fazer introduções solo, tudo que possa ofuscar essa sobriedade precisa ser tirado. Precisa ser tirado. Então esse é o momento de uma sobriedade. Bem, toda a liturgia é chamada a ter uma nobre simplicidade, como diz o Sacrosanctum Concilium, mas especialmente se verifica no tempo de Quaresma. Tanto é, por exemplo, no nosso seminário fazíamos por muitos anos tudo a capela. Rezávamos a liturgia sem o órgão, mas depois viram que é muito complicado, é bom que o órgão possa sustentar o canto. Mas se fazia a capela, muitos anos. A igreja pede também que os sinais externos possam refletir aquilo que nós vamos ver. Então, para que se capte neste tempo, são distintos tanto o enfoque das leituras. Veremos que, se vocês forem na missa, todos os dias, vocês vão perceber que não existe uma sequência perfeita. Assim, entre ontem e hoje, acho que é uma das poucas vezes que vai seguir a leitura que é do profeta Isaías. Foi 58, de 1 a 9, e hoje vai ser de 9 a 14, a primeira leitura. Mas normalmente não há uma sequência. Cada dia, como que toca um ponto específico, que faz um conjunto. É verdade. Mas não existe uma leitura sequencial, porque é necessário que cada dia possa falar da penitência, da Quaresma, que possa nos introduzir nesse tempo batismal. Então, as leituras bíblicas, não há leitura contínua, praticamente, como textos eucológicos. Textos eucológicos são aquelas orações. Todos os dias, praticamente, temos uma oração nova. Não sei se vocês foram esses dias na missa, mas são orações muito belíssimas que muitas vezes não prestamos atenção. Oração coleta, sobre as oferendas, depois da comunhão, os prefácios. Temos uma riqueza enorme na celebração litúrgica da Eucaristia e tantas vezes não nos damos conta. Muitas vezes entramos naquele modo automático, né? O padre parou de falar a homilia, aí é o momento de pensar sobre o que nós vamos almoçar hoje, sobre aquilo que sobrou no trabalho, como aquele seu filho começou a fumar, como não sei o que, aí a coisa vai. Não se escuta. E a liturgia inteira precisa ser escutada e precisa ser vivida, porque senão perdemos. Toda a liturgia, em geral, não só na Quaresma, mas nesse tempo, tudo orientado para a Quaresma. Toda a liturgia nos convida a rezar. E muitas vezes, assim, entramos no automático. Quando não tem uma participação nossa, entramos no automático assim e passa. É muito importante também prestar atenção na liturgia por inteira. Os cantos sejam totalmente distintos dos habituais e reflitam uma espiritualidade penitencial própria deste tempo. Então, por exemplo, tem aquele santo que eu não gosto, que eu não quero que se cante nunca. Mas esses dias cantaram, era Santo, 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 Senhor Deus, eu não sei como vai. É isso. Isso aí é, assim, na Quaresma é impensável. Mas, assim, é que se já não é adequado muito para o tempo normal, na Quaresma, assim, tudo que tem esse ritmo alegre e vivo não é para ser... Outro dia, foi uma senhora ontem,
que temos missa de 12h15, e normalmente eu pedia para que alguém possa puxar canto, porque se fica em silêncio também, a missa foi pensada para cantar, só para assim, foi pensado para ser cantada. A gente não faz que não sabe cantar, o padre é que não serve para nada, não sabe cantar direito, então, mas a missa inteira era para ser cantada. Então, a senhora puxou, eu não sei quem é a moça, cantou, tem uma voz maravilhosa, só que na hora da comunhão puxou assim: agora todos aqueles que sabem cantar, juntem-se. E eu querendo rasgar as vestes com brilho de cinza outra vez. Não é o momento. Se na missa em geral não é o momento de animar ninguém para fazer nada, muito menos na quaresma, a missa não é um show que precisa ser animado pelas pessoas. Não é esse momento. Na quaresma ainda menos. Não se fala nada que não seja necessário. E esse é um ponto que eu sei que depois nós poderíamos aqui falar da liturgia o ano inteiro, e não seria suficiente. Mas é necessário ter esse discernimento. Tempo de quaresma é um tempo de sobriedade. Sobriedade. Tudo que foge disso não convém. Então, esses comentários e tudo não convém ser feito, para obter uma ambientação sóbria e austera que se reflita ao caráter de penitência da quaresma. Então, tudo isso está em função dessa sobriedade e austeridade, que é um caráter penitencial da quaresma. Eu não estou querendo julgar a ninguém, também, se alguém também, não me entenda errado, eu entendo que as pessoas, depois da formação que receberam, e, enfim, são muitas coisas que as pessoas, enfim, não estamos aqui para julgar a ninguém, mas estamos para formar, sim. Para formar aquilo que a igreja diz. Não se trata o que eu gosto, não gosto, que muitas vezes entramos nisso. Mas, padre, eu gosto tanto. Eu entendo. Eu gosto de McDonald's. E tem uns dias que quase todo dia eu vou, mas é bom? Não é. Não é. Então, tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. Mas tem aquilo que a igreja orienta, aquilo que é o bem. Nós precisamos entrar naquilo que é o bem, gostando ou não gostando. E depois vamos ver como, dando um sentido, explicando, como vamos também mudar de gosto. Não porque agora nós queremos indoctrinar as pessoas a todo mundo pensar do mesmo jeito. Não se trata disso. Mas orientar aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Isso tem se perdido ultimamente. No mundo eu nem falo, mas na igreja também. O bom, belo e verdadeiro, que precisam andar juntos. Bom, belo e verdadeiro. Sentido da quaresma. Primeiro que devemos dizer ao respeito é que a finalidade da quaresma é ser um tempo de preparação para a Páscoa. É um caminho para a Páscoa. Não é portanto, não é um tempo fechado em si mesmo. Jejum, penitência em geral, não se fazem para fazer jejum e penitência, se fazem em vista de alguma outra realidade. Tempo de quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa. A Páscoa é o momento central da nossa vida, da nossa fé. O tempo mais forte é o tempo pascal. A quaresma é o momento de nos preparar para aquilo que vem, que é a Páscoa. Então, esta preparação se apoia em dois pilares. Por uma parte, a contemplação da Páscoa de Jesus. E por outra parte, a participação pessoal na Páscoa do Senhor, através da penitência e da celebração, ou preparação dos sacramentos pascais, que é batismo, confirmação, reconciliação e Eucaristia. Vamos lá. Primeiro, nós contemplamos a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos lembramos da ação de Deus. Nós nos lembramos, e o sentimento deveria ser gratidão, que o segredo, no fundo, da vida cristã é responder com gratidão ao amor gratuito de Deus. Isso, a vida cristã como que se resume a isso. Deus que fez um ato gratuito de nos amar, quando não deveria, deve ser respondido com uma gratidão. Nós olhamos para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e deveríamos experimentar uma gratidão. Obrigado, Senhor, porque vieste aqui no meio de nós, entraste neste mundo para nos libertar. Deste a tua vida para que eu não perca a minha. Sim, isso é muito importante ver esse mistério. Ainda mais agradecer pela ressurreição, pela possibilidade de experimentar a vida outra vez, pela possibilidade de entrar na vida eterna. Isso contemplando o mistério pascal.
Mas também nós somos chamados a entrar nesse mistério pascal. Não é somente uma coisa externa. Não é somente como um filme para ser contemplado que nos possa enriquecer espiritualmente. Não, nós somos chamados a participar. Nós somos chamados a ser atores neste filme, que é paixão e ressurreição do Senhor. Somos chamados a entrar dentro. Aquele filme, acho que é oportuno que se assista. Me parece uma inspiração de Deus, do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Se Deus quiser, vai sair o outro, né, da ressurreição. É um momento oportuno para visualizar aquilo, para entrar. Mas, repito, não é como uma coisa externa. Somos chamados a nós entrar nesse mistério pascal. Porque se nós não entrarmos com Cristo na morte, não experimentaremos a ressurreição com Ele. E essa é uma coisa que muitos cristãos, infelizmente, nunca experimentam nesta vida a ressurreição, porque não entram na morte com Cristo. Sempre se torna algo externo. Nós estamos aqui para aprender coisas boas. Nós estamos aqui para que o nosso intelecto cresça, para que a nossa vontade seja mais forjada, mais firme. Não. Nós estamos aqui para entrar junto com Cristo no mistério pascal. Nós estamos aqui para aprender também. Mas estamos aqui para experimentar a mesma vida de Jesus Cristo. É uma coisa muito mais profunda, muito mais existencial. E a filosofia existencialista, que por um lado tem talvez feito alguns estragos por aí, tem nos ajudado também a viver de um modo correto a nossa fé. De um modo existencial, não um modo simplesmente formal, intelectual, um modo existencial. Vivermos de fato o que Cristo viveu. São dois pilares. Nós contemplamos o mistério pascal, nós somos chamados a adentrar nesse mistério pascal. Afinal, qual é a nossa missão? Pois ser como Cristo, ser cristão é ser como Cristo. Como é que nós salvaremos o mundo? Vivendo como Cristo viveu, fazendo o que Cristo fez. Isso se faz entrando no mistério de Cristo. Somos chamados a, como Cristo, pois, dar a nossa vida por amor aos inimigos. É assim que se salva o mundo. Bem, a segunda parte vai chamar mais a conversão, ainda estamos na parte formativa. Então, nos incorporar ao mistério pascal de Cristo supõe participar do mistério de sua morte e ressurreição. Não esqueçamos que o batismo nos configura com a morte e ressurreição do Senhor. Voltamos a dizer, então o batismo já nos configurou, já recebemos como que uma semente, mas agora é necessário fazer com que ela cresça. Eu de vez em quando eu falo, eu sempre lembro, depois de umas férias que não foram muitos cristãos minhas, mas em minha defesa eu era seminarista, jovem, e era o primeiro ou segundo ano, estava em crise, enfim. E eu voltei para o seminário depois de ter aprontado. Aí o padre Juanjo, que era reitor na época, falou, Vânia, que ele nunca falava Vânia, né? Vânia, te digo uma coisa. Tu és como uma semente. Se eu pegar uma semente e colocar em cima da mesa, o que acontece? Nada. Sabe o que tem acontecido contigo? Nada. É verdade, mas é verdade. Se a semente não morre, não dá fruto. Se a semente não morre, não dá fruto. Vocês vão ver que tudo neste mundo, tudo, passa pela verdade que se chama a cruz de Cristo. Tudo. Eu tinha falado com o meu amigo, que é padre também, eu só não sei como se aplica a matemática. Aí ele falou assim, a gente ficou em silêncio um momento, voltando para o seminário, estávamos no carro. Aí ele falou, porque 1 mais 1 é 2, não é? Bem, se 1 e 1 não cessam de ser 1, nunca vão ser 2. Falei, é verdade, se aplica a matemática também. 1 mais 1 é 2. Para que algo seja 2, é necessário parar de ser 1. Se não morre, pois não há frutos. Esse é o segredo também da vida cristã. A cruz de Cristo ilumina todo o universo. Todo o universo. É necessário, pois, por isso como um critério, tudo que você for escutar, se não passa pela cruz de Cristo,
se não passa por algum tipo de morte para entrar na vida, tem algo errado. Tem algo muito errado por aí. É muito importante entender isso. Se nós não entrarmos na morte com Cristo, se esse batismo não, de fato, for frutífero, nunca experimentaremos a vida. Nosso batismo é uma semente que foi colocada, é necessário desenvolver. O nosso batismo, entramos na morte com Cristo para que possamos ressurgir. O tempo pascal, o tempo de Quaresma, o tempo da Páscoa, nos lembra disso. Quaresma procura que essa dinâmica batismal, morte para a vida, seja vivida mais profundamente. Trata-se então de morrer a nosso pecado para ressuscitar com Cristo a verdadeira vida. Eu lhes asseguro que se o grão de trigo morre, ele dará fruto. João 12, 24. Se o grão de trigo morre, ele vai dar fruto. Se não morrer, vai acontecer nada. E temos muito nada por aí. Eu tinha um pároco anterior, eu ficava na paróquia, ele falava, o Papuda está cheia de gente batizada. Tem alguma coisa errada aí. Se o batismo resolvesse tudo, por que a Papuda está cheia de gente batizada? Não é necessário batizar, é verdade, mas desenvolver esse batismo. E o batismo se desenvolve continuamente vivendo como Cristo viveu, entrando na morte para ressuscitar com Ele. Bem, já estamos quase terminando esta primeira parte. Estruturas do tempo de Quaresma. Para viver adequadamente a Quaresma é necessário esclarecer os diversos planos em que se move este tempo. Em primeiro lugar, temos uma Quaresma dominical com seu dinamismo próprio, independentemente dela. Tem uma Quaresma das feiras. Por exemplo, todo o primeiro domingo da Quaresma são as tentações de Jesus. Todo segundo domingo é a transfiguração. Depois vai variar. Mas os domingos seguem uma lógica própria até o domingo de Ramos. Tem uma estrutura. Agora, o tempo feriado é um pouco diferente, já entro explicando. Então, quanto à Quaresma dominical, se distinguem diversos blocos. Então, o conjunto dos cinco primeiros domingos formam uma unidade e contrapõe-se ao último domingo, domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, que forma como um todo com as feiras da Semana Santa, inclusive com o tríduo pascal. Então, temos a Quaresma como que até domingo de Ramos, e o domingo de Ramos entra nessa Semana Santa que nos prepara de modo intenso a vivermos a Páscoa. Domingo de Ramos, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que já no domingo de Ramos a gente escuta a Paixão do Senhor? Entre outras coisas, porque Sexta-feira Santa, a celebração, que não é uma missa. Por que não é uma missa? Sexta-feira Santa, aquela celebração. Como? Não, isso, mas é porque muitas vezes pensa que existe a distribuição da comunhão. Você lembra que ano passado celebramos, mas não é uma missa porque não existe a consagração. Então, já é consagrado antes aquilo que será usado, não é uma missa, é uma celebração com a distribuição da comunhão, justamente porque nesses dias em que celebramos a morte dele, somos chamados a também de modo externo viver esse momento, que se é Cristo aquele que confere os sacramentos e Cristo não está no meio de nós, como é que estamos dando os sacramentos? Por isso que a igreja orienta que nesses últimos dias não se faça nenhum sacramento a não ser da reconciliação, que é a confissão, e unção dos enfermos, mas assim na extrema necessidade, mas é melhor não fazer. Da Sexta-feira Santa, Sábado Santo. E muitas vezes, o sábado, as pessoas aproveitam, não, agora vou confessar. Não, era para ter resolvido isso bem antes. Mas a misericórdia de Deus aparece em todos os momentos também. Cristo não está morto, ele está muito bem vivo. Então, assim, de fato, os sacramentos podem ser dados, mas se pede que se viva esse momento da ausência de Cristo no meio de nós. Mas reconciliação e unção dos enfermos podem ser dados. Semana Santa, tríduo pascal. Quaresma ferial também tem dois blocos distintos das feiras. Tem das feiras, ou seja, das primeiras 4 semanas, centradas sobretudo na conversão e a penitência. Então, todos esses dias, nós escutaremos
leituras que nos chamam à conversão, que nos chamam a fazer penitência. Depois, nas últimas 2 semanas, se sobrepõe a contemplação da paixão do Senhor, que se fará mais intensamente ainda na Semana Santa. A partir da 5ª semana, mudando um pouco o matiz, quer dizer, centrando mais atenção na cruz e na morte do Senhor. No fundo, aqui há uma visão teologicamente muito interessante. A conversão pessoal, que consiste no passar do pecado à graça, incorpora-se crescendo cada vez mais intenso à Páscoa do Senhor. É só na pessoa do Senhor Jesus, nossa cabeça, onde a igreja passa da morte à vida. Voltamos a dizer, nós somos chamados à conversão, somos chamados à penitência, mas isso se dá graças a uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Por isso que esse tempo vai ter como crescendo, afinal estamos nos aproximando do mistério de Jesus Cristo. É Ele que nos dá esta passagem, é Ele que nos dá a Páscoa, não somos nós. É Cristo que nos dá a Páscoa, Cristo que nos faz viver esta vida nova, que nos faz passar da morte para a vida. E digamos, finalmente, que seria muito bom sublinhar com maior intensidade as feiras da última semana da Semana Santa, nas que a contemplação da cruz do Senhor se faz exclusivamente. Por exemplo, a paixão, prefácio 2, segundo da paixão do Senhor. Então, todos esse dia celeste prefácio que centra, faz-se contemplar a cruz do Senhor. Dizem que muitos santos se santificaram contemplando a paixão do Senhor. E muitas vezes parece que precisamos fazer muita coisa para entrar na conversão, parece que precisamos fazer muita. Contemplar a paixão do Senhor e desejar se unir a Ele. Na paixão. Isso nos dá a conversão. Ou melhor, Deus assim nos dá a conversão. Entrando com Cristo na paixão, passando com Ele para a morte, da morte para a vida. Voltando a dizer, não se celebra nesse momento nenhuma celebração alheia, nem se é a solenidade. Aí dou um exemplo interessante, não sei se vocês se lembram. Alguns anos atrás, a Páscoa caiu no dia 27 de março. Não sei se foi 2, 3, 4 anos atrás. O que nós celebramos dia 25 de março? A Anunciação do Senhor. A Anunciação é o anúncio, ou seja, de fato, o Cristo concebido. 9 meses antes do Natal, 25 de março. Caía numa sexta-feira santa. Quando é que foi celebrada esta celebração naquele ano? Abril. Não foi antes, mas foi depois. Porque durante a Semana Santa não tem como ser celebrada, muito menos na oitava pascal. Oitava pascal é a Páscoa. Aquele dia nós celebramos, todo dia celebrando a Páscoa do Senhor. Foi celebrada primeira segunda-feira depois da oitava pascal. Se não me engano era 5 ou 6 de abril. Nesse tempo não se celebra nada que não seja na Semana Santa, os dias da Semana Santa e depois a oitava pascal. É sempre importante lembrar que esse é o momento central da nossa fé. Jesus, sim, que se encarna no meio de nós. Sem isso, obviamente, não seria a Páscoa. Mas sem a passagem do nosso Senhor, pois nós não estaríamos permitidos, ou seja, o céu não estaria aberto para nós. Se faz graças à Páscoa do nosso Senhor. O lugar da celebração, como foi falado, deve-se procurar a maior austeridade possível, tanto para o altar, o presbitério e outros lugares e elementos celebrativos. Outra coisa importante é dizer que solenidades, festas e memórias durante a Quaresma quase não existem. A Igreja, na renovação, também tirou quase todas as festas desse tempo da Quaresma. Nós teremos pouquíssimas. Por exemplo, a São Cirilo e Metódio, que aqui no Brasil não é uma festa, é mais para a Europa, porque são dos padroeiros, né? Os copadroeiros da Europa. Cirilo e Metódio, dia 14 de fevereiro. Cátedra de São Pedro, dia 22 de fevereiro, que este ano caiu na quarta-feira de cinzas, como não é solenidade, não é transposto. São José, por ser
uma solenidade foi transposta este ano, vai ser dia 18, porque dia 19 cai num domingo da quaresma, que tem como a preferência. Então, por ser uma solenidade, a gente não simplesmente apaga do ano, mas transfere para um dia antes ou depois. Foi transferida para o sábado, dia 18. Ano passado, você se lembra, foi no sábado também, dia 19 de março. E tem a outra solenidade, que é a Anunciação do Senhor, que é dia 25 de março. Celebrando estas solenidades, estas festas, ou se por acaso aparecer alguma outra, que, por exemplo, esses dias era São Policarpo, foi quinta-feira, se não me engano. São Policarpo, se é uma igreja dedicada a ele, que infelizmente não tem, aqui, às vezes temos pouca criatividade, né? Tem umas pessoas assim fantásticas que poderia ter uma igreja, por exemplo, São Policarpo. Se é uma igreja dedicada para ele, aquele dia vai ser uma solenidade para a paróquia. Então, se celebrará com solenidade, no entanto, lembrando que estamos dentro do quaresma, sempre adequando a celebração ao tempo quaresmal. São José, quando formos celebrar, será uma solenidade mais adequada para o tempo de quaresma, lembrando-nos de que estamos no tempo de quaresma. Muito bem, esta é a primeira parte terminada. Vamos agora para a segunda. Segunda que é mais assim, a primeira é mais para nos situarmos na quaresma, o que é que nós vamos viver. A segunda é mais um chamado à conversão, que é sempre bom. Nós precisamos escutar. Quando digo nós, começando por nós que somos padres, fazemos todos os anos pelo menos um retiro. E além disso, várias outras pregações que precisamos escutar. Ninguém de nós sabe tudo e ninguém de nós é 100% ortodoxo. Sempre precisamos escutar, sempre precisamos ser purificados. E como Deus quis salvar o mundo, de São Paulo? Através da loucura da pregação. Não foi com os livros, não foi com, não sei, boas ideias, não foi com alimentos, não foi com a loucura da pregação. Sim, Cristo que entra, mas o Cristo que é anunciado por todo mundo, por toda a eternidade. Anunciamos a loucura, que é a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos continuamente escutar. Nós precisamos. Bem, importante é, nesse início dessa pregação, ver que religiosidade natural é uma coisa que às vezes nos atrapalha a nos converter. Nós muitas vezes nos enraizamos, criamos raízes fortes e é muito importante não entrar nessa armadilha de uma religiosidade natural, que quer dizer, está bem, você já vai na missa, não é? Você já participa do movimento Eureka? Pô, cara, você faz as panelas de São José? Já está bem. Ainda de vez em quando aquele padre te chama para fazer alguma coisa, você está tranquilo já está muito bem, você faz suficiente. Você vem na sua missa, reza uma coisinha aqui, participa, vai para sua casa e depois se vira. Tá tudo certo. Nós precisamos sair dessa religiosidade natural, sair dessa coisa estática para entrar num movimento, num dinamismo com o Senhor. Tanto é que a palavra de estado de graça, ultimamente as pessoas não gostam porque parece que é uma coisa estática. Então, você está no estado de graça. Então, é necessário não se mexer, porque vai que você vai sair do estado de graça. Quando é tudo o contrário. O estado de graça, que é o Espírito Santo, a própria graça que vai nos conduzindo, ele sopra onde quer, como quer. Ele é uma movimentação contínua. Ele não pensa em formas e normas. Ele é uma movimentação. E muitas vezes as pessoas tendo uma ideia, não, estado de graça. Eu estou no estado de graça, então se eu me mexer, eu estou ferrado. Não, você é chamado a se movimentar, sair de si mesmo, continuamente sair de si mesmo. É necessário para isso formar cristãos, preparar cristãos autênticos a partir das crises, dos problemas, dos sofrimentos. Isso leva muito tempo. Nós aqui estamos, inclusive, todo o movimento na igreja, o movimento como a iniciação à vida cristã, é chamado a formar cristãos. Nós aqui não estamos simplesmente fazendo uma coisa social, nós estamos querendo formar cristãos.
Uma fé que não esteja baseada apenas no sentimento, mas que seja baseada na história, na resposta a Deus dentro da história e nos combates, na conversão de cada dia. É necessário chegar a entender que ser cristão significa que todos os dias devo me converter. Todos os dias. Todos os dias. Por isso que essa noção de que eu cheguei, pronto, não é cristã. Um cristão é aquele que precisa todos os dias se converter, porque todos os dias temos um combate e todos os dias vamos dizer sim ou não ao Senhor. E é dentro da história, não se trata de sentimentos. Por isso que nós não gostamos aqui de falar gosto, não gosto, quero, não quero, mas e daí? O Cristo gostou, que tem umas pessoas que chegam, Padre, eu acho tão injusto como as pessoas me tratam, como isso aqui não é de Deus. E eu falo, meu Deus, que temos uma cruzona bem grande lá e Jesus carregando a cruz, eu falo, nossa, então isso aqui está tudo errado. Jesus, olha como Deus é injusto com o próprio filho. Como faz tudo errado. O que nós estamos fazendo aqui então? Não, mas é na história que se manifesta nos fatos. Sentimentos, isso é para as crianças. Gosto, não gosto. Aí quando não gosta, se rola no chão, como como? Birra, isso. Essas são coisas de crianças. Que nós precisamos superar. Tem muitas coisas que nós não gostamos. Cristo não gostou de entrar na paixão. Não quis. E tinha tantas coisas que deve ter pensado fazer. Mas ele entrou naquilo que Deus providenciou para ele. Ele entrou na história que Deus pensou. E se nós, queridos irmãos, não estamos entrando na história que Deus pensa para nós, será que nós somos cristãos? Todos os dias nós precisamos nos converter, porque todos os dias, olhando para a cruz, nós dizemos, eu não quero não. Não quero. Eu quero outras coisas. E todos os dias precisamos, Senhor, mas eu quero o que Tu queres. Isso é entrar na história. Isso significa ter uma fé adulta. Importante também nesse caminho, nessa formação, ser suficientemente humilde para ser paciente consigo mesmo, com os seus defeitos. É muito importante lembrar que somos precários. E tem pessoas que não se lembram disso. Nem sempre sabemos responder a Deus na nossa história, porque nem sempre nos agradam os fatos que acontecem. Nós não temos, por exemplo, a mesma fé da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela não entende o fato, mas ela guarda no coração, ela contempla. Mas ela não murmura na história contra o Senhor. Nós não temos esta fé. Verdade é que nós continuamente precisamos ser purificados. Nós continuamente precisamos voltar ao Senhor. Mas nesse momento, e o que tenho falado praticamente mais para as pessoas, precisamos de paciência até conosco mesmo. Porque facilmente o demônio nos engana a desanimar. Padre, quando chega assim, Padre, é que de novo eu estou aqui. É sempre a mesma... Tem pessoas que entram assim. Não, mas se tem uma coisa que é sempre a mesma, é o amor e a misericórdia de Deus. A paciência divina é sempre a mesma. O resto tudo muda. O resto é tudo mutável. Precisamos ter paciência até conosco mesmo. Esse é outro engano que o demônio muitas vezes coloca. Você parece que tem que ser uma outra pessoa. Não tem que ser outra pessoa. Deus chamou e amou a você. Chama a uma conversão, é verdade, chama a uma vida nova, mas é uma obra que Deus faz. Na medida que você deixa, e também Deus a realiza pouco a pouco. A conversão é um processo. Então, nesse ponto, nós precisamos ter a humildade de ter a paciência. Não ter a paciência consigo mesmo não é um sinal de humildade, é um sinal da soberba. E o que tem aparecido muito ultimamente no mundo é gente escrupulosa, que quer, assim, Padre, eu me converti ontem e hoje eu, infelizmente, olha como eu tenho pensamentos luxuriosos. Olha que coisa desgraçada. Parabéns, você viveu 30 anos na fornicação, o que você espera? 30 anos fornicando, 30 anos, e você acha que de um dia para outro, agora você vai ser purificado de tal modo que nunca terá um pensamento luxurioso? Vamos pouco a pouco. Pouco a pouco. Deus vai ajudando pouco a pouco.
Nós somos predestinados para a vida eterna. Nós somos predestinados para a vida eterna. Deus nos pensou não para a morte, mas para que possamos viver. E o nosso combate, de fato, é entrar nesse caminho da vida. Resistir às tentações, entrando no caminho da vida. Mas isso só se pode graças à obra de Jesus Cristo. É Ele que combateu e venceu as tentações. Nós perdemos e perdemos muito, mas na medida em que nos assemelhamos com Ele, somos capazes de entrar na vida. Deus tem pensado para nós também um desígnio maravilhoso. Ultimamente eu também tenho insistido nisso, que Deus nos chama a uma vida bela, uma vida extraordinária. Falava no domingo passado: amai os vossos inimigos. Se saudais os que vos saúdam, se fazes aquilo que fazem os pagãos, o que você fazem de extraordinário? Nada. A Deus nos chama a uma vida extraordinária. Deus nos chama a uma vida maravilhosa, uma vida verdadeiramente bela. E se vivemos como os pagãos, amando aqueles que nos amam, desprezando aqueles que nos desprezam, saudando aqueles que nós gostamos e não falando com aqueles que nós não gostamos, vivemos, tá bom, você pode viver assim, mas é uma vida ordinária. Deus nos chama a algo mais. Deus tem nos predestinado para algo mais. O que nós precisamos é colocar-nos disponíveis. Olha, Senhor, eu muitas vezes não quero, é verdade. Muitas vezes tenho também dificuldade. Muitas vezes estou, assim, saturado. Mas eu me coloco à disposição. Senhor, Tu faça a Tua obra na minha vida. Tu faze, né? A Tua obra na minha vida. Faze, o Senhor, o que Tu quiseres. Mas esse talvez seja o maior combate, que muitas vezes nós não temos esta disponibilidade, esta abertura para que o Senhor faça a obra dele na nossa vida. Por isso, irmãos, Deus opera em nós, e é maravilhoso converter-se, é maravilhoso entrar nesta obra. Eu gosto de falar da vida dos santos, porque Deus faz cada coisa em lugares e com as pessoas menos prováveis. Por exemplo, o próprio Kiko, que eu estou pegando praticamente o que ele falou, que estou adaptando a coisa do caminho, aproveitando, né, porque é oportuno para nos chamar a conversão. O cara que era um boêmio, é uma palavra bonita para dizer vagabundo, é um eufemismo, né, boêmio, eu fui um boêmio na vida. Não, era um vagabundo, que vivia no bar, fazia nada, era um pintor, artista, e o cara se encontrou com Deus um dia e foi morar no meio dos pobres. Ele pensava de evangelizar a ninguém. Ele pensava de uma iniciação à vida cristã. Ele pensava nos seminários e não pensava nada disso, não. O cara teve uma inspiração, bem, vou morar no meio dos pobres, que tinha uma situação de uma empregada que o chamou para ir lá na favela de Madrid, que um filho queria matar o pai queria matar o filho, e ele ia lá e ele como que apazigua. E aí o cara falou, eu vou ficar por aqui mesmo. Pegava o violãozinho, tocava salmos, lia a palavra de Deus, tinha a escória do mundo, estava lá. Assassinos, prostitutas, nunca falou para ninguém, olha, você deve se converter. Você deve mudar de vida. Você tem que parar de fazer isso. Não. Lá, cuidando da vida dele. Porque as pessoas começaram a escutar a palavra de Deus, começaram a se converter. Depois chegou a Carmen, depois chegou o bispo, falou, olha, seria bom você ir lá, foram para Roma, 50 anos depois, tem no mundo inteiro. Ele pensou nisso? Não. Ele se colocou à disposição. Colocou-se disponível. Eu estou aqui, seja o que for. E Deus faz. O Espírito Santo é muito mais esperto do que nós. E é muito mais forte do que nós. Mas o Espírito Santo é um Senhor cavalheiro, como nós falávamos já há umas semanas. Não força ninguém a fazer nada. Deus tem pensado para cada um de nós histórias maravilhosas que tantas vezes nós nos privamos. Porque não queremos dar ao Senhor um pouco de nós mesmos. Nos apegando, e por isso que esse combate que agora vamos tocar mais para frente, nos apegando às coisas, às pessoas, limitamos esta ação de Deus.
Deus, repito, tem pensado para nós coisas maravilhosas. É necessário colocar-nos disponíveis para o que o Senhor possa frutificar. Esses papéis. Para entender também, é importante sempre entender como o ser humano funciona. É importante também entender as disposições que temos por dentro. E os padres da igreja, tem um padre do deserto chamado Isaías de Gaza, do 5º século, ele fez umas ramificações do mal. E vocês vão ver como estamos cheios de coisa dentro. E como às vezes não percebemos como o mal age dentro de nós. E ele vai dizer, os ramos da soberba. Uma das ramificações é escandalizar-se por não ser considerado. Escandaliza-se porque não lhe fala mais coisas. Olha como ninguém fala nada para você. Olha como você não é desprezado continuamente. Olha como você não tem os seus direitos. E o demônio vai trabalhando aí. Ninguém considera você. Ramos da soberba. E por que tem que me considerar? E por que me tem que falar todas as coisas? Por que tem que saber de tudo? Por que eu tenho que ser considerado e consultado? Ramos da soberba. Outros ramos da soberba. Falta de submissão ao próximo. Confiança em si mesmo. Desejo de ser alguém. Desejo de ser famoso. E interessante, Isaías de Gaza, no 5º século, vocês escutaram a ladainha da humildade? Ladainha da humildade que fez um cardeal, acho que no final 19, século 20. Depois, leiam, procurem na internet, ladainha da humildade. Vocês vão ver como aparece tudo o contrário. Senhor, dá-me o desejo de ser submisso, de desconfiar, desejo de ser ninguém, desejo de não ser famoso, de não ser consultado, de não ser considerado. Está falando aí, humildade. E vamos ver como a soberba nos permeia todo o nosso ser. Por isso que às vezes as pessoas vêm confessar e falam, não, padre, fiz isso, fiz aquilo. Pois é fruto da soberba. Não, padre, não é soberba não. Ai, meu Deus. A soberba que faz tudo o resto. A soberba é o início de tudo. Está na origem de tudo é a soberba. Porque aí é necessário primeiro conhecer o que temos no nosso coração. E ver que muitas vezes sim queremos ser consultados, considerados, queridos, amados, respeitados. Mas o caminho da vida é o caminho da humildade. O caminho da soberba é o caminho para a morte. Ramos da avareza, o afã pelo dinheiro, amor ao dinheiro. Não crer que Deus cuida de você. Avarento assim porque desprezou as promessas, porque Deus disse, por que vos angustiais pela vida, sobre o que comer ou vestir? Não está lá no Evangelho? Por que vos angustiais? O avarento não escuta isso. E se escuta, ele despreza. Tem despreza por esta palavra, diz, mas é estupidez, o que é esse? Deus cuida de nós. Não, você precisa ir fazer todas as coisas, depende de você. Se você não trabalhar, se você não se esforçar, se você não fizer tudo direitinho, é porque... E por isso que temos gente que não consegue dormir, fica a noite inteira assim. Meu Deus, eu tenho que pagar, eu tenho que acertar, eu tenho que ir lá amanhã, eu tenho que falar, eu tenho que resolver, eu tenho que. Sim. Pode viver assim. Pode viver. Mas pode viver em uma paz, sabendo que Deus é que cuida. Obviamente precisamos... Obrigado. Obviamente nós precisamos trabalhar. Volto a dizer, nós precisamos de cooperar. Precisamos de cooperar com a graça. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas lembramos-nos que Deus que cuida. Os jesuítas têm esta frase famosa que nós fazemos como se tudo dependesse de nós, mas confiamos em Deus como se tudo dependesse dele. Confiar em Deus. Deus é nosso Pai. O avarento, não. O avarento não tem pai, não. Deus não cuida. Ele tem que fazer tudo. O outro ramo da avareza é vanglória. O avarento é um vanglorioso. Ama muito o conforto, estar bem, deseja a glória mundana. O avarento é um implacável, tem um coração duro. Claro, porque se tudo depende de você e você conseguir uma coisa, o outro é um vagabundo que não faz nada. Claro que é duro como todos os outros. Por que você se não esforça como eu me esforcei? Essas coisas que eu conquistei, fui eu que fiz.
Só que Deus está lá e pensando, olha, outro ingrato. Tanta coisa que dei para ele, o cara nem percebe. Nem percebe. São Paulo diz, e com razão, o que tens que não tenhas recebido? Então, de que te vanglorias? Vocês talvez tenham alguma coisa, está hoje, não, porque eu me esforcei. Sim, mas curioso. E se você tivesse pegado um câncer e ficado 5 anos em tratamento, quando era novinho, você teria feito tudo hoje que você tem? Ou se você tivesse sido assaltado no início da sua vida, e se alguém tivesse matado você, a sua família teria... Ah, padre, mas de fato não aconteceu. Aplicamos tudo como se nós fizéssemos, tudo como... Esquecendo que Deus leva a história, Deus também cuida. Muitas vezes não percebemos, e ainda mais, somos tantas vezes ingratos, não sabendo valorizar aquilo que nós temos. Avareza. Outra ramificação da avareza, falta de consciência. A avareza destruiu a alma, falta-lhe compaixão. A avareza lhe endureceu o coração. Tem dureza dentro e não crê no juízo divino. Não crê que há um Deus que castiga, crê no dinheiro. Que afinal, o dinheiro vai resolver tudo. Porque se nós tivéssemos uma justa distribuição do dinheiro, o mundo seria maravilhoso. Eu queria fazer um sinal, mas não vou fazer porque está sendo transmitido. Um sinal que eu penso disso. O problema no mundo não é o dinheiro. Isso não... O problema do mundo não são os alimentos. O problema do mundo é o pecado que mora dentro das pessoas, que gera todas as outras coisas. Tem aquele seriado Star Trek, Jornada das Estrelas. Sei, eu sou fã da ficção científica. Então, quando era pequeno, a gente assistia muito. E eles falaram, não, nós, assim, século lá, 24, não, nós acabamos com as guerras do mundo porque acabamos com a pobreza. Ah, acha que o mundo está em guerra por causa da riqueza? Ah, por favor. Por causa do dinheiro, da fome? Isso que faz o mundo estar em guerra. A pobreza aparece muitas vezes por causa da guerra, isso sim. O problema do mundo, se todo mundo tiver alimento, maravilhoso. Mas, diga-me, na sua casa todo mundo tem o que de comer. E por que muitas vezes é uma guerra lá dentro? Por que muitas vezes na sua família o povo briga? Todo mundo está tendo coisa de comer? De onde é que vem a guerra? De onde as dificuldades? Na sua escola, todo mundo tem o que de comer. Sua escola, sei lá, o seu trabalho, todo mundo. E por que aparecem as intrigas? Todo mundo tem o que comer. De onde é que vem esta maldade? Pecado. Pecado. E tem um que resolve a situação. Se chama Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Toda vez nós levantamos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele que tira o pecado do mundo. Só Ele. Não tem outro. Quando as guerras vão acabar, quando não tiver mais pecado aqui. No entanto, isso é reservado para a segunda vinda, a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Porque até então, Jesus mesmo falou que nos esperam uns maus bocados, né? É assim que se fala, maus bocados. Ramos da luxúria, intemperança, quem come e bebe sem freio. Excessivo cuidado com a aparência, com o vestir, excessivo cuidado com o próprio corpo. Desejo de divertir-se, mas fora de Deus. A preguiça é um ramo da luxúria e olhar libidinoso. É interessante que vincula luxúria, preguiça e gula. Luxúria, preguiça e gula. Uma leva a outra. Padre, eu bebo, mas não tem nada, não tem um problema não, mas você bebe e depois tira o discernimento e possivelmente você cai num problema da luxúria. E muitas vezes as pessoas, padre, mas eu caí de novo, não sei nada. Pornografia, masturbação. Sim, e você estava fazendo o quê? Estava fazendo nada. Por quê? Que era para fazer, se você tivesse feito alguma coisa, você não ia estar lá pecando. Mas um leva ao outro. Importante é que, e depois, a luxúria, tantas vezes, porque temos tanta gente que não quer nada com nada na vida, porque, infelizmente, tantos viciados na pornografia, um pouco de prazer, satisfazer aquela baixa paixão, pronto. O que mais eu vou procurar?
Qualquer coisa que aparece, sofrimento, dificuldade, não. Solução é masturbação, pornografia. Pronto, já resolvi. Os jovens que não querem trabalhar, para quê? Ele pode comer pão e água. Importante que tenha uma tela com internet, que possa ver alguma coisa interessante e que tenha a necessidade básica de um prazer e pronto. Vai viver para quê? Trabalhar para quê? Esforçar-se para quê? Construir alguma coisa para quê? Já tem aquele prazer mínimo. Isso é suficiente. A luxúria leva à preguiça também. Não procurar mais nada. Já está bem. Eu me satisfiz aqui. Pronto. Satisfiz, você diz? Sei lá. Muito bem. Ramos da luxúria. Ramos da cólera. O desejo de que prevaleça a própria vontade. E quem deseja que sempre se faça aquilo que ele diz. Ele o diz porque está convencido da própria justiça, mas pode ser que aquilo que acredita ser justiça, na verdade, é só um ramo da cólera da ira. A falsa ciência, o amor excessivo pelos bens deste mundo, a impaciência, o relaxo, não rezar, são todos ramos da cólera. No fundo, a ira aparece porque eu estou certo e você está errado. Esses dias, infelizmente, eu fiquei... Aquilo dói o coração, não sei. Esses homens que mataram pessoas lá por causa de um jogo de sinuca, de dinheiro, no fundo, mas houve humilhação, houve várias coisas. Aqueles homens, pois, pensavam que eles estão certos. Ele está certo e pronto. O outro está errado. Eu estou certo. Como tantas pessoas no Brasil, nesses últimos tempos, meses, todo mundo está certo. Ninguém está errado, é impressionante. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é justo. Ninguém para se perguntar, mas espera aí. Será que eu não estou errado? Será que nem tem alguma coisa errada comigo? Será que eu não vejo direito as coisas? Não, eu tenho certeza. O errado é o outro. O outro é necessário que ele morra. Ele não sabe. Ramos da cólera. Ramos da inveja. O ódio para com o próximo, não querer se censurar. O invejoso não se censura. Odeia o próximo, é preguiçoso. Amor ao mundo, ciúmes para com o próximo. O amor ao respeito humano. São estes os ramos da inveja. Vemos que é tudo assim, muito ligado. Tudo muito ligado uma coisa a outra. Ramos da vanglória, de novo a preguiça, o amor por essa vida. O vanglorioso fala sempre de si mesmo para ser glorificado pelos outros. Ele faz isso, aquilo outro, nunca vê a glória de Deus. Esquece que tudo aquilo que Deus fez por ele. Tudo no fundo é fruto das minhas obras. Olha como eu sou bom e maravilhoso. Por isso que é importante falar muito, por isso que é importante dar muitos conselhos para os outros, porque afinal, olha como eu fiz muito bem a minha vida. Aí eu estou aqui para ajudar os outros. Ajuda? Não, preciso não. Eu não preciso de ajuda não. Mas eu sempre posso ajudar. Eu não precisa mudar alguma coisa não. Já está muito bem. Terminando esse padre da igreja dizia: que pesos tão duros são estes para o homem? São os pesos, os fardos de Adão. Duro é o jugo de Adão. Todos estes amos de que temos falado, todas estas paixões são obra do demônio no homem para separá-lo de Deus. Mas diz também Isaías que Cristo, o novo Adão, tomou sobre si os nossos fardos, nossos pesos e carregou nossas enfermidades. Portanto, estes pesos caídos sobre Adão, nosso Senhor Jesus Cristo carregou sobre a cruz. Estes pesos, estes ramos, estas paixões, são as 7 paixões do homem velho. São as 7 nações que se opõem à entrada do povo em Israel. Cristo tira de nós aquilo que nos oprime, aquilo que nos pesa. E voltamos a dizer, o que nos torna infelizes não são os outros. São essas correntes, estes pesos que nos acorrentam, que nos abaixam, que nos tornam a vida pesada, que nos tornam a vida assim amarga. São os nossos pesos que Cristo quer tirar, que quer nos libertar. Mas o peso de Cristo, o fardo de Cristo é leve, o seu jugo é suave. Qual é o jugo de Cristo? A pureza, a ausência da cólera, a temperança, a bondade, a docilidade, a alegria de espírito, a temperança, sabe aquilo que lhe faz mal, aquilo que o leva para a luxúria, para a embriaguez e se contém. Nele há força para a temperança, pelo jugo de Cristo, que é a potência de Cristo nele,
não é apenas obra do homem, é potência de Cristo em você. A temperança das paixões, a caridade para com todos, o discernimento, a santidade, a fé, a paciência nas tribulações, o considerar-se estrangeiro no mundo. Quem não se considera estrangeiro como se não possuísse a casa que hoje possui, não é cristão. O desejo de sair deste mundo é fruto do jugo de Cristo. Desejo de morrer para ir com Cristo. São estes os pesos leves, as cargas que Cristo ordenou aos cristãos a carregar. Este é o caminho da salvação. É o que dizia este padre da igreja do século V, Isaías de Gaza. Viver neste mundo como se não estivesse. Padre, eu tenho tanto medo de morrer, eu tenho tanto medo da guerra na Rússia, eu tenho tanto medo, mas... E por quê? Se a vida eterna é muito melhor que esta, ter medo de quê? Mas essa é uma coisa que não sei, é que a partir de agora é verdade, o padre falou, então não vou ter mais medo. Não se trata disso. Não, o Espírito Santo é que faz isso. É uma obra de Deus. Por que o São Policarpo, que celebramos estes dias, era capaz de entrar no martírio? E quando estavam querendo pregá-lo no poste para queimá-lo vivo, ele disse, não precisa. Eu vou ficar aí, não vou sair não. E diz que as chamas nem pegavam nele, tiveram que primeiro matá-lo, acho que deram uma espadada nele, e depois o corpo queimou. Porque ele é capaz de dizer, não, pode deixar, eu fico aqui mesmo, eu não saio daqui. Porque já se encontrou com a vida eterna. Já se encontrou com o Espírito Santo que ele deu a vida. E morrer, falava, renuncia a esse Jesus Cristo. 86 anos, ele me fez bem. Para que eu vou renunciá-lo? Agora. É que tantas vezes somos enganados, queridos irmãos, a ser preso, viver preso neste mundo. Quando Deus pensou para nós a liberdade da vida eterna, que é uma realidade futura, de modo pleno, mas que começa aqui. Não é uma coisa que você vai, assim, racionalmente, não, é verdade, assim mesmo, a partir de agora, não, mas é necessário que o Espírito Santo faça esta obra. Faz naqueles que acreditam. Naqueles que dizem, não, esse padre está doido, não sabe o que está falando, esse mundo, sim, esta vida aqui, é necessário tudo acontecer aqui, a justiça e o direito, a igualdade, não sei o que coisa mais. Então, tá bom, é o modo de viver, ninguém fala nada, é o modo de viver. Só que aparecem os pesos que tornam esta vida tão dura e amarga. Quando Deus nos pensou para viver uma vida leve, uma vida simples, mas uma vida feliz, uma vida livre. Muito bem, agora vamos ficar de pé, vamos ler o Evangelho de São Lucas. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Dizia ele a todos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu vos digo, verdadeiramente que alguns dos aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. Palavra da salvação. Podem sentar. Deixa eu tomar uma água aqui. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me cada dia. O jugo suave de Cristo é a cruz de cada dia. Para que entremos no reino
de Deus, no reino dos céus, é necessário tornar-se pequeno, Cristo mesmo diz. E só torna-se pequeno somente na cruz. Tornar-se pequeno, ser humilde, se faz na cruz. Por isso que Deus apresenta para nós a cruz. Dizem os padres da igreja, qual é o caminho para alcançar a vida eterna? Vá, venda os teus bens, toma a tua cruz e siga-me. Experimentar a liberdade, entrar na cruz. A verdade é, queridos irmãos, que tantas vezes, não queremos entrar na cruz. O grande combate, o Shema Israel, vocês acho que escutaram aquele Shema Israel, o Senhor teu Deus é um, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. São as 3 tentações outra vez. Coração, alma, forças. Amar a Deus sobre todas as coisas, entrar na cruz, viver aquilo que Deus pensou para nós, é viver a cruz, viver os 2 mandamentos. Falávamos, acho que falei várias vezes, mas eu tenho percebido que as pessoas não prestam atenção, então isso é bom, que a gente fala várias vezes a mesma coisa, e alguns escutam, outros não, aí desse modo fica uma coisa sempre como que nova. As 2 tábuas da lei dos cristãos, bem, dos judeus tem aqueles 3 mandamentos, que é sobre amor a Deus, não é? E tem os outros 7, que é amor ao próximo. Tem assim falado um amor vertical e um amor horizontal. São 2 tábuas. Na primeira tábua, amor a Deus, na segunda tábua, os outros 7 mandamentos, amando ao próximo. Pois as 2 tábuas da lei do cristão é a cruz de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e amor aos irmãos. E só se cumpre na cruz. Quem cumpriu de modo perfeito? Jesus Cristo. Esse é o combate de todo ser humano, mas um combate que talvez foi revelado para poucos, para um povo de Israel, e depois para nós que somos cristãos. Cristo sustentará este combate com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Ele é aquele que é capaz de vencer. Ele de fato venceu, e que vemos nessas tentações que brevemente eu toco hoje. A primeira tentação, como podemos não sucumbir nesta tentação? A primeira tentação é murmurar contra Deus. O nosso coração que se rebela contra aquilo que Deus nos providencia. O povo de Israel está no deserto e diz, eu quero pão, Deus dá o maná. Agora eu quero água, Deus abre a rocha. Agora eu quero carne, Deus desce. Mas sempre uma murmuração. Nós não andaremos mais um passo até que isso aconteça. A tentação de Jesus Cristo. A fome, depois de 40 dias, o demônio aparece e diz, transforma estas pedras em pão. Sacia a sua fome. Não. Diz, Senhor, não. Não vou julgar o Senhor. Que esta primeira tentação do coração é no fundo julgar a Deus. Olha como Deus, o que faz, não é bom não. Deus não sabe o que faz. Não julgueis. Todo julgamento que vem de Deus. Murmurar vem do inimigo. Murmurar, que é julgar a Deus, primeiro para a nossa conversão. Segundo, é uma ofensa terrível a Deus. E o terceiro, murmurar nos torna a vida tão desagradável. Tão desagradável. A raiz da infelicidade, no fundo, é sempre murmurar. Murmurar contra Deus, murmurar contra todos e tudo. Nunca nada está bom. Sempre deveria ser alguma outra realidade. Deus pensou a fome. Olha que coisa. Deus pensou a fome. O que a gente faz? Nós, como cristãos, obviamente, somos chamados a ajudar o nosso próximo. Somos chamados a cada vez mais ser solidários. Mas, queridos irmãos, quem está na fundamentação do mundo é Deus. É Deus. Lembremos-nos sempre disso.
Murmurar contra a realidade é murmurar contra Deus. Imediatamente depois que Cristo vai, no Sermão da Montanha, vai falar da bem-aventurança daqueles que choram, ele diz, não julgueis. Eu estou sofrendo. Estou chorando. Para Deus isso é uma bem-aventurança, para nós é uma desgraça. E imediatamente vai dizer depois, não julgueis. Amai os vossos inimigos. A quem te fere numa face oferece a outra. A nossa murmuração ao sofrimento sempre acaba descontando no próximo. Isso vocês até tem um seriado que eu achei tão engraçado como as pessoas percebem, mas não percebem. Que você recebe uma bronca do seu chefe, aí você que tem alguém embaixo, você dá bronca nele, que tem alguém embaixo que dá bronca nele, que até, aí vai uma corrente assim, que chega até Jesus Cristo e para. Jesus Cristo recebe os insultos, recebe a violência, recebe os sofrimentos, mas não faz sofrer. Não passa. Para nele. Esta é a primeira tentação. Quem escuta, quem coloca as minhas palavras em prática, não julgará. Não condeneis, sede misericordiosos, perdoai. Se vocês forem pegar o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, acho que é 36, 46, algo assim. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Sede perfeitos. Acontece que a perfeição da vida cristã é ser misericordioso, não julgar. E esta é a primeira tentação. Não murmurar contra a incomodidade. E como se luta contra isso, a igreja diz, jejua, peça ajuda ao Senhor, jejua, seja temperante, deixa de tomar vinho, deixa a televisão, a internet por alguns dias, ou outras coisas, enfim. Mas por que fazer essa pequena ascese? Por que fazer esta penitência por amor a Jesus Cristo? Sempre é tudo orientado por amor a Ele. Não sei qual a penitência que vocês escolheram, mas espero que escolheram uma para jejum. Os alimentos mesmo, a primeira tentação nesse tempo de Quaresma é jejum a combater. Você tem escolhido alguma coisa? Ah, padre, mas eu tomo muito remédio. Sim, muito bem, ótimo, você precisa comer. Mas com certeza tem alguma coisa que você pode fazer. Não deixe se enganar também. Primeira tentação se combate com jejum. Segunda tentação, que é a tentação da história, tentação da alma. Amarás o Senhor com toda a tua alma. E de não aceitar a cruz de nossa história, de não aceitar ser humilhados. E isso se combate com a oração. Veja bem, o demônio diz para Jesus Cristo, vai, sobe o templo, joga-te embaixo e você vai ver como os anjos de Deus vão te levar. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O demônio está dizendo para Jesus, mostra para o mundo quem você é. Demonstra como você vale, para que as pessoas finalmente aceitem você como o Messias. Fala para o mundo quem você verdadeiramente é. Não essa história que Deus pensou para você. Essa história da paixão e cruz. Não, essa não. Deus fez tudo errado. Eu te ofereço a glória. Por isso que é a vanglória, a tentação da vanglória da história. Não é essa história que é para você, não. Era para ser outra coisa. Você é filho de um carpinteiro, você é Zé Ninguém. Não. Não é para ser esta história. Outra. Veja bem como Deus vai iluminando a nossa história pouco a pouco, através da palavra de Deus, para ver que tem uma história de salvação. O demônio não. O demônio sempre vai dizer, essa história é uma história de desgraça. Você, o que está experimentando não era para ser assim, não. Não era para ser assim. Faz alguma coisa miraculosa para demonstrar para os outros como você vale mais do que aquilo que você leva na história. A igreja nos diz, podemos combater somente com a oração. Mas por que a oração? Porque nós precisamos dessa iluminação de Deus. Precisamos falar com Deus. A oração é mais do que tudo um diálogo com Deus.
Falar com Deus para que Deus possa interpretar a nossa vida. Por isso que muitas vezes falamos dos psicólogos, que muito bom escutar e tudo, mas de fato, muitas coisas era para ser com um diretor espiritual resolvido. Quem é seu diretor espiritual? Com quem você fala da sua vida? Porque lá na hora de confessar também não é o momento de... Tem lá 30 pessoas esperando e assim, você agora vai querer, não, é porque quando eu tinha 4 anos, aí aquela... Deus. Aí fala assim, padre, eu sei que o senhor não tem, mas não é que eu não tenho tempo, é que eu tenho 20 pessoas esperando fora. Assim, era para ser uma confissão, vamos marcar uma direção, faz um outro horário, mas quem é que interpreta a sua história? É um ponto muito interessante, esses dias falando com uma pessoa, falei assim, mas você está muito só, teria que participar de alguma pastoral, nós aqui temos muita... Ah, mas eu tentei, padre, mas sabe o que acontece? É que, veja bem, eu tentei numa pastoral aí, mas as pessoas não são como eu. Eu fui pegar uma sacola e a mulher falou, não, deixa, o homem vai pegar isso. E eu falei, não, e por que eu não posso pegar? Eu sou uma mulher, eu não sei o quê, porque padre, eu não sou como eles, porque eu venho de uma família simples, e eles aí são filhos de pai rico, que casou com um marido rico, que leva... Peraí. Aí falou, não, porque o povo da Opus Dei, que tem esta, mas... Peraí. Nessa pastoral ninguém ia dar Opus Dei. O que você está falando? Ah, padre, mas talvez não é Opus Dei, mas esta mentalidade é porque eles... Mas você acabou conhecendo eles? Não. Então como você sabe que eles casaram com... Que era pai, era rico, que casou com... A pessoa construiu uma história a partir de um fato. De levar uma sacola, e deve ter sido uma senhora... Falou, olha, tem um macho aí que vai pegar isso, deixa ele fazer. Interpretação. Mas olha como o demônio é esperto. Interpreta sempre para separar, para isolar. Por que a pessoa fez toda essa história maravilhosa, mentirosa, na cabeça dela? Não tem ninguém. É só ela. O demônio que ele mais gosta é pegar pessoas só. E aí interpreta cada coisa. Você é assim, a criatividade, a partir de coisa que não tem nada a ver, é cheio de mentiras, é impressionante. O demônio quer sempre interpretar a história. Por isso que nós precisamos rezar, e precisamos das pessoas, a oração comunitária, porque as pessoas nos ajudam a ter um diálogo correto com Deus. Não entrar nessas ideias aí, criando histórias a partir da nossa imaginação. Não tem nada a ver com a realidade. Tentação da história, se combate com oração. Você tem pensado qual tipo de oração a mais você vai fazer nesta quaresma? Ou você já reza suficiente? Já é muito o que você reza. Ah, padre, mas eu não consigo, eu não sei. Rezar não precisa um lugar específico para rezar, não precisa ter muitas condições. Precisa uma disposição de querer falar com Deus, de querer dialogar. Só isso basta. Não nos deixemos enganar, queridos irmãos. Não nos deixemos enganar. Terceira, que é a tentação contra as forças. Tentação das forças do amor ao mundo, do afã pelo dinheiro. Contra essa tentação só existe esmola, aquilo que falava o Isaías de Gaza, de viver como um estrangeiro, viver numa precariedade. Diz que um discípulo perguntava a um ancião, pai, como devo possuir as coisas? Quer dizer que não devo possuir nada? Não, respondeu o ancião. Possua tudo como se pudesses dá-las ao primeiro que te pedir. Ah, você tem um carro maravilhoso? Ótimo, bendito seja Deus. Se alguém te pedir, você é capaz de pegar a chave e dar? Existem pessoas assim. Vocês pensam que não, mas existem. Existem pessoas assim. Ser livres.
Isso que Deus tem pensado para nós. E tantas vezes nos apegamos presos a certas coisas. Falava esses dias com alguém e volto a dizer: seria estranho se um pai da família, uma mãe, não pensasse em aumentar o patrimônio. Seria estranho se um pai ou uma mãe quisesse viver uma vida de monge, de precariedade. Isso é inconcebível. Seria preguiça. Como seria estranho um monge querer aumentar o patrimônio. Isso é, assim, avareza total. Não cabe. Não, o pai da família, é o normal que ele aumente patrimônio, que trabalhe, que cada vez mais procura crescer, como também de um sacerdote ou um monge, enfim, alguém de ver uma certa precariedade, de não acumular as coisas. O importante é qual é a nossa relação com aquilo que nós temos. Somos presos a tudo que nós temos ou somos capazes de oferecer ao outro? Tentação das forças. Por que das forças? Porque eu fui que consegui isso. Eu consegui. E o demônio tem pego o mundo também numa idolatria tão grande, que tem tirado completamente o foco de Deus para as coisas desta terra. Para as coisas. Diz o Gaudium et Spes, lá o número 9 ou 10, acho que é 10. A raiz do pecado é que o homem amou mais as criaturas do que o Criador. Todas essas criaturas são maravilhosas, mas o Criador é muito mais. Se as criaturas são maravilhosas, como não deveríamos mais amar ao Criador que as fez? Tentação contra as forças, esmola. Você tem pensado numa esmola muito boa? Aquela que vai doer. Eu falava na quarta-feira de cinzas, é uma esmola que vai doer. Não é algo que é assim, 5, 10 reais, 100 reais. Você ganha mensalmente 10 mil, então você vai dar de esmola 100 reais, por favor. Isso é nada. Não, algo que vai doer. Não vou dizer os números aqui, mas algo que vai doer. Que vai dizer assim, padre, aquele padre desgraçado, estúpido, me fez fazer isso. Não sei quem é mais estúpido, eu por ter escutado ou ele por ter falado isso. Algo que vai doer. E o que o demônio vai dizer depois, olha como você é sem noção. Mas vamos ver se Deus existe ou não. Vamos ver. Se vai ter um fruto ou não. Santo Antão diz que vendeu tudo, foi para o deserto. Vendeu tudo era rico. Deixou uma coisa para a irmã dele. Eu já vou terminando, que acho que o meu tempo está acabando, né? Vendeu tudo menos uma coisinha que deixou para a irmã. E depois vendeu isso também. A vida inteira o demônio estava falando para ele que ele é um estúpido. No entanto, Santo Antão, além de ser santo, santificou inúmeros homens. Sim, aos olhos do mundo é um idiota. Mas olha que é um dos homens que mais ajudou na conversão e na santificação das pessoas. Esmola. Depois cada um vai fazer segundo aquilo que considera. Mas que possa ser algo que vai doer. Não algo assim que todo dia a gente faz. Esmola na quaresma. Algo que possa doer. Um sinal de um desejo de conversão profunda. Segredo da felicidade. Irmãos, há um segredo em nossa vida, há um mistério maravilhoso, um segredo de felicidade. Qual é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Querem saber o que devemos fazer nesta quaresma para encontrar repouso? Suba sobre a cruz. Não descer da cruz, porque se desce, sofrerá muitíssimo. Olha, o mundo pensa exatamente o contrário. As pessoas odeiam a cruz. Diz São Paulo que entre nós há muitos inimigos da cruz de Cristo. Não sejamos nós. A cruz é a glória de Cristo. Como um homem, como um cristão pode entrar na glória? Na glória com Jesus Cristo crucificado. O que você encontra na cruz? A vontade do Pai. Lá se encontra que a vontade divina é o amor total ao homem. Enorme, e neste amor encontrará o homem a ressurreição. Ele fará uma obra, uma Páscoa. Cristo faz a Páscoa, mas é através da cruz. Deus tem pensado para nós, queridos irmãos, a cruz.
Agora, por que é que Deus pensou? Qual é a lógica através de tudo isso? Não teria outro modo? Nós perguntaremos a Deus na vida eterna. Nós perguntaremos para Ele. Mas nesta vida, o segredo da felicidade é subir até a cruz. Só que isso é bando de blá, 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 se não se experimenta. E não se experimenta se não se entra. E ninguém entra na cruz se espera entender. Por isso que Cristo vai dizer, bendito és tu, Pai, que escondestes essas coisas aos sábios e os revelastes aos humildes. Nesta quaresma, a igreja o convida a preparar-se, porque esta Páscoa vem dar-lhe as riquezas. Então, como é possível que continuemos a viver como escravos se já fomos libertados? Diz São Paulo na carta aos Colossenses, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Como é possível viver a mesma vida? O pessoal fala, não, eu tenho fé. Nossa, esses dias, ai meu Deus. Tenho fé, padre. Eu não quero viver mais, nada mais tem sentido, eu não amo a ninguém, mas eu tenho fé em Deus. Meu Deus do céu. Então a fé, a palavra fé que você e eu temos um conceito não é mesmo? Que aquele que tem fé ama esta vida, mas do amor certo, aquele que tem fé tem sentido nesta vida porque encontrou o amor. Embora encontrou a cruz, encontrou a vida eterna, a fé te diz isso. Aqui se encontra a alegria. Você é um miserável, não sabe por que vive. Vive continuamente murmurando, quer se suicidar? Irmão, você não tem fé não. Você não sabe o que é ter fé. Ah, padre, mas o padre fulano tal se suicidou. É verdade, não sabe o que é fé não. Mas era padre. Exatamente. Até temos bispos sem fé. Irmãos, a fé nos ajuda a entrar na cruz. Isso significa ter fé. Isso significa ter fé, entrar na cruz. Ver que esta vida, com seus sofrimentos, é maravilhosa. A vida eterna, obviamente, é muito melhor. Como viver como escravo? Eu tenho fé, mas vivo como um escravo. E que não tem sentido. E a nossa fé tem sentido sim. Escutava esses dias o Bento XVI, na época Ratzinger. Ele, na introdução ao cristianismo, falou: a igreja optou pelo Logos. A nossa fé tem sentido, hein? A nossa fé não é um absurdo, não é um pulo no escuro, essas frases bonitas de enfeitos. Não. A nossa fé é racional e tem um sentido. Que nós não entendemos por completo é outra coisa. Mas tem coisas que são reveladas, tem coisas que são lógicas. A lógica nos diz: a felicidade se encontra em Jesus Cristo. Você é miserável. Você não encontrou Jesus Cristo. Aí de fato é 1 mais 1 é 2. Ah, padre, mas tanto tempo que estou na igreja. Pois é. E tanto tempo que você deve olhar para a cruz de Cristo e dizer: isso não, isso é idiotice. Isso é burrice aqui. Isso não é para mim, não. Não estou aqui para dizer como cada um deve viver a sua vida, não. Estou aqui para dizer que existe um segredo da felicidade desta vida, que se chama entrar na cruz gloriosa de Jesus Cristo. Viver uma vida de constante murmuração contra tudo o que acontece só diz uma coisa: você não se encontrou com a cruz gloriosa de Cristo. E agora, o que a gente faz? Então vamos desistir daqui, vamos pegar as nossas coisas e vamos ser espíritas. Não. Vamos experimentar quem Deus é? Vamos experimentar. Digo isso com a própria experiência. Se eu estou aqui hoje, porque um dia falei, bem, eu vivo esta vida miserável assim. Tenho muitas coisas, tenho amigos e tudo, mas vamos experimentar quem Deus é. Vamos ver. Falaram, olha, se você entrar nesse caminho de conversão, encontrarás alegria. E eu não estou feliz, então vamos ver. Vamos ver. Nem encontrei a alegria, senão não estaria aqui falando. Imagina, se estamos aqui porque queremos ser miseráveis e porque queremos ser tristes, ou porque temos que fazer coisas. Não tem que fazer nada. O importante é, na cruz se entra com a liberdade. Na cruz não se entra porque o padre falou, ou porque o pai falou, ou porque a mãe ou o esposo é o esposo. Na cruz se entra porque você acredita e diz, não, é verdade, eu quero experimentar. Liberdade.
livremente escolher entrar, subir na cruz de Cristo, e aí nos espera um segredo. O que significa subir a Cristo? Por exemplo, agora você chega à sua casa e a polícia chama dizendo que encontrou a sua filha não sei onde com um fulano e não sei o que fez. E você leva como um soco no estômago, sabe? Aquela coisa terrível. Minha filha, como aconteceu isso? Como é possível? É uma cruz que aparece. Bem, você sobe na cruz, indo à delegacia por causa deste acontecimento tão brutal. Sobe a cruz com Cristo. Espere tudo o pior com Cristo, não desça. A cruz vem sempre nos buscar. Pode ser que já faça muito tempo que você não reza e graças a isso volta a rezar. Subir sobre a cruz significa aceitar totalmente a sua realidade histórica, aquilo que o mata, que o destrói, aceitar como vindo de Deus, não resistir ao mal, é o coração do Evangelho, não resistir ao mal ou malvado, entrar na cruz confiando em Deus. O que é a glória do cristão? Assemelhar-se à cruz de Cristo. Entrar nesse sofrimento que Deus providenciou. O que é isso senão a única verdade? Este homem que foi morto é o próprio Deus. Deus se fez homem por nós e mostrou ao mundo o caminho da verdade. Disse, eu sou o caminho e não existe outro caminho fora da cruz de Cristo. Não existe. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Esse a salvará. Então, eu digo, Vânia, me coloco diante de ti, da cruz de Cristo e digo, que distante eu estou. Vocês pensam que nós queremos entrar? Eu sou padre, quero entrar na cruz. Não, não quero entrar na cruz. Quero, como tantos outros, viver uma vida fácil e simples e que tudo. Mas aí é o caminho da morte. A cruz é o caminho para a vida. É aqui se encontra. Seria bom ter uma cruz aqui, né? Pra ter que virar para lá. Aqui se encontra a vida. E aí, é na cruz. Não é numa vida simples e fácil. A minha felicidade, aquilo que me foi anunciado pela igreja é que na cruz está a minha meta. Na cruz que está a minha alegria. Por isso que a loucura da pregação que salva o mundo. Aquele que acreditar. Aquele que acreditar. Para aqueles que isso é uma... tá bom. Para aquele que acreditar entrar na cruz, uma livre opção, encontra nele o sentido de encontrar a vida. Subamos então na cruz nesta quaresma, encontraremos repouso, descanso. Não é uma lei, não é uma moral, é um segredo que os homens desconhecem. Todos fogem da cruz, mas a cruz os alcançará, porque a morte chegará a todos. O nosso Senhor anuncia uma outra coisa. Vede que eu vim para abrir-vos um caminho na morte. Queridos irmãos, a conversão é um convite para todos nós viver aquilo que Deus quiser, não ter medo. Medo vem dessa realidade, dessa desconfiança de Deus. Deus tem pensado para nós coisas maravilhosas. Ter medo de quê? Infelizmente sabemos que existem ainda muitos inimigos da cruz. Não sejamos nós. A gente não fala aquela frase, essa frase sim é boa e bonita. Fugir como? O diabo foge da cruz. E se você está fugindo continuamente da cruz, você está agindo como? Diabo. E que, repito, nossa fé é lógica. É lógica, tem sentido. O sentido se encontra na cruz de Cristo. Considerar os outros queridos irmãos superiores a si. Somente assim é possível entrar. Aquele hino à cruz, a kenosis, que fala Filipenses 2, de 6 a 11, se não me engano. Tendo os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, considerando os outros superiores a si, não se apegou à sua divindade, mas por amor se esvaziou. Somente entra na cruz quem considera os outros superiores a si. Quem se esvazia. Quem se esvazia. E aí contei a semana passada ou a outra semana, mas termino com esta historinha do santo. Do santo que se considerava muito
muito santinho, né? Muito perfeito. E ele aparece o anjo, um dia que ele está rezando, ele fazia muitos jejuns, ascese, e ele aparece-lhe um anjo. Fala, olha, existe alguém mais santo que você. Ele fala, mas como é possível? Eu jejuo, eu tenho penitências, eu faço outra coisa. Por toda a minha vida procurei uma obra que fosse agradável a Deus. E acreditei, para ser agradável a Deus, que era preciso lutar contra os vícios, contra os prazeres, com jejuns. Mas acontece que existe um leigo mais santo que eu. E ele vai perguntar, como é possível? Que obra tu fazes que vale mais do que as minhas? E o leigo sapateiro diz, eu trabalho. E a anacoreta diz, eu trabalho também. Diz o leigo sapateiro, eu vou à missa aos domingos. Eu também vou à missa aos domingos. Mas tu és casado, tem filho, o que tu fazes? Dou o dízimo, observo os jejuns e abstinências da quaresma. Mas tudo isso eu faço também. Enquanto falava, me apareceram uns moleques que estão brincando e começaram a blasfemar contra Nossa Senhora e contra Cristo, dizendo coisas horríveis. O monge diz, como podes trabalhar aqui ouvindo todas estas barbaridades? O que se passa na tua cabeça? E o sapateiro diz, toda vez que ouço uma barbaridade penso, este certamente está indo para o céu e não tenho certeza quanto a mim. Sempre que ouço uma blasfêmia digo, sim, agora ele está blasfemando, mas certamente esse é melhor que eu e está indo para o céu. E o monge diz, isso me supera. Considerar os outros superiores a ti. Se os outros estivessem sentados aqui, teriam sido muito melhor que você, muito mais santos, mas a você foi dado, a eles não. Se cada um de vocês tivesse recebido o que eu recebi, a formação que eu recebi, não é brincadeira, acho que seria bem mais santo que eu. Não, mas assim, acho que seria. Pensamos que precisamos fazer muitas coisas. Pensamos que se trata de tantas coisas e muitas ações. Quando uma disposição, reconhecer-se perante Deus como pequeno e pedir ao Senhor que possa ajudar a entrar nesse caminho. Deus nos chama nos insultos a não julgar. Dizia, se não me engano, São Francisco pagava alguém para insultar, para humilhar. Veio uma senhorzinha, padre, que eu nunca mais vou lá porque me humilharam lá. Ótimo, que bom. Olha, você recebeu de graça o que São Francisco pagava. Pedir as injúrias, pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me a cada vez mais a assemelhar a teu Filho Jesus Cristo, que me insultem, que me humilhem, que me ridiculizem, que falem mal de mim. Esse é o caminho da santidade, mas para nós não. Como nós falamos, nós é para sermos considerados. Nós fomos feitos para sermos consultados, para sermos perguntados, para sermos exaltados. O Senhor, que é Deus que age na história, Deus que entrou na própria história e agiu de um modo diferente. Não se defendeu. Não buscou a sua própria glória, mas buscou a salvação dos outros, entrando naquilo que Deus tem pensado. Queridos irmãos, se nós não temos o desejo de nos assemelhar a Cristo, que tipo de cristão somos nós? Se nosso desejo não é participar da paixão, da morte e ressurreição de Cristo, que tipo de cristão somos nós? Que o Senhor nos dê o Espírito que nos faça pequenos, que nos faça amar a Cristo, que nos faça subir junto com Ele nesta quaresma na cruz, para que possamos experimentar junto com Ele a Páscoa e a ressurreição. Amém. Fiquemos de pé, rezemos ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este momento, por teu Filho Jesus Cristo, que nos chama a entrar nesse caminho da vida. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais com teu Espírito Santo a nos assemelhar a teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, também a oferecer a nossa vida por amor a tantos outros. Ajuda-nos, Senhor, a salvar este mundo por meio do teu Filho Jesus Cristo, junto com Ele cooperar para a obra da redenção.
Isso te pedimos com a oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.